do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde vamos discutir e analisar os principais temas que marcaram a semana no agronegócio brasileiro. Neste espaço aqui, vamos receber convidados para debates de alto nível. E na estreia, o nosso tema é a COP26, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. É hora de entendermos quais os impactos da Agenda Verde, dos acordos e das negociações para o setor. Direto de Glasgow, na Escócia, recebemos o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Seja muito bem-vindo. Olá, Kellen. Uma satisfação estar com vocês aqui na Hora H do Agro. Obrigada, nós é que agradecemos pela presença. Aqui no estúdio, em São Paulo, está comigo Christian Lobauer, presidente executivo da CropLife Brasil, associação que reúne especialistas, instituições e empresas que atuam na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Seja muito bem-vindo, Christian. Obrigado, Kellen. Parabéns pelo programa, parabéns à Jovem Pan pela iniciativa, o programa Hora H do Agro, é muito bem-vindo. Prazer estar com você e com o presidente da Embrapa também. Satisfação em estar junto com o Celso aqui. Muito obrigada, Christian. Obrigada a vocês. A 26ª edição do maior encontro sobre o clima começou no dia 31 de outubro e vai ser encerrada em 12 de novembro. Líderes do mundo todo estão reunidos na Escócia. Vamos acompanhar. COP significa Conferência das Partes e 26 se refere à 26ª edição do evento, que está acontecendo na cidade de Glasgow, na Escócia. As nações participantes concordaram em estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, para prevenir problemas climáticos no planeta. 4 pontos direcionam as conversas durante a COP. Garantir que o mundo elimine as emissões de carbono até meados deste século e que o aumento da temperatura global não ultrapasse 1,5 graus. A conferência também discute a proteção das comunidades e habitats naturais, a garantia de que os países mobilizem recursos que costumam prometer para combater as mudanças climáticas. E, por último, tem o objetivo de estabelecer que governos, empresas e a sociedade civil trabalhem em conjunto. A conferência ocorre em 2 zonas distintas, a azul administrada pela ONU, onde as negociações são realizadas, e a verde administrada pelo Reino Unido, que é aberta ao público e conta com exposições e palestras para promover o diálogo, a conscientização e a educação sobre as mudanças climáticas. Representantes do governo brasileiro também marcam presença nos debates. Implementando-se plenamente o Código Florestal Brasileiro e as boas práticas incentivadas pelas políticas públicas, consolidaremos a conservação ambiental aliada à produção agropecuária, reforçando a condição do Brasil de potência agroambiental. A agropecuária realiza de maneira sustentável, é parte da solução para um duplo desafio: mudança do clima e segurança alimentar. Na próxima semana, os olhares do mundo ainda estarão voltados para Glasgow, onde os líderes dos países devem assinar os compromissos e decisões mais relevantes para o clima. E esse tema estará agora sendo analisado pelos nossos convidados. Vamos até a Escócia, onde o Celso está acompanhando tudo de perto. Diga pra gente, como está a reputação do Brasil na COP26 hoje? O país está conseguindo evitar aquele rótulo de vilão ambiental, comunicando melhor as práticas sustentáveis que adota, hein, Celso? Olha, Kellen, eu gostaria de inicialmente cumprimentar aqui o Christian Lobauer, meu amigo, colega, que está aí à frente da CropLife, fazendo um belo trabalho, e também todos que nos acompanham aqui no Hora H do Agro, e dizer que eu estou bastante surpreso com a visão positiva que nós estamos conseguindo empreender do Brasil e do agro brasileiro, principalmente aqui nessa COP26, né? Havia muita preocupação, muito receio desde o início aqui dos trabalhos ali no dia 31, na verdade antes, né, do dia 31, antes de começar a COP, mas eu vejo que com uma atuação firme do governo federal,
no Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Relações Exteriores, enfim, a CNA, CNI, a Apex, demais parceiros, nós da Embrapa aqui presentes, né? Eu participei essa semana de 4 painéis diferentes, né? Os compromissos que o Brasil anunciou nessa semana. Então, eu vejo a Kelly, enfim, todos que nos acompanham aqui na Hora H do Agro, que estamos indo muito bem. Fico bastante satisfeito da caminhada dessa primeira semana e na semana que vem, com certeza, tem mais. Muito importante. Agora ainda volto a perguntar a você, quais são esses compromissos que você classifica como muito importantes que foram adotados pelo Brasil nesta semana na participação da COP26? O primeiro compromisso que foi anunciado nessa semana foi a questão de se reduzir em 50% as emissões até 2030, né, e do Brasil se tornar uma economia neutra em carbono até 2050. Né? É importante salientar, Kelly, que vários países, inclusive empresas também, já firmaram esse compromisso de redução de emissões até 2030 e de também se tornarem aí economias neutras em carbono. A China cravou 2060, Brasil, Estados Unidos, Austrália, Dinamarca 2050. E nós temos empresas aí do setor privado, né, que colocaram 2040 como o seu ano ali, a sua meta. Acho que outro anúncio interessante também foi o fato do Brasil ter aderido, né, àquele compromisso de redução de emissões, né, de metano, né, que é um dos gases de efeito estufa, né, e aí mais à frente eu posso detalhar como que nós vamos, por meio da ciência, da tecnologia e da inovação, né, a Embrapa vai apoiar o Brasil, os produtores brasileiros nesses compromissos. Né? Então, eu entendo que esses anúncios, eu posso talvez colocar aqui, Kelly, que foi um pouco de um balde de água fria naqueles que estavam esperando que o Brasil ia ficar nas cordas, né? E o Brasil realmente veio e mostrou, né, a sua força, e principalmente de um agro que é pujante e empreendedor e, enfim, emprega e exporta, gera renda, gera emprego, gera riqueza no Brasil. Bacana, então uma visão positiva do presidente da Embrapa, da participação do Brasil nestes primeiros dias da COP26, e ele trouxe aqui para a gente alguns dos destaques. O compromisso do Brasil de reduzir as emissões em pelo menos 50% até 2030, depois ter uma economia neutra em carbono até 2050 e ainda a adesão do Brasil ao compromisso de redução de metano. Nós vamos explorar estes temas também com Christian Lobauer, e eu quero saber de você, Christian, como que você avalia a participação do Brasil e a adesão nestes compromissos, especialmente no momento em que a gente vê rupturas nas cadeias de distribuição, alta demanda de energia e ainda uma incapacidade de ter energia limpa para atender toda essa demanda. Conta pra gente, Christian. Então, Kelly, eu acho que é muito interessante, não deixa de ser um paradoxo que a gente esteja com uma parte importante das lideranças mundiais em Glasgow discutindo esses temas que o presidente Celso acabou de explicar e outros, por exemplo, a Declaração de Proteção das Florestas de Uso da Terra, que também já é um compromisso aí que foi assumido nessa primeira semana, que é uma semana de acordos voluntários, né? A outra semana são as negociações de Estado, né? E é realmente um paradoxo ou uma coincidência ruim que a gente viva um momento de orientação do mundo para um lado de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, a gente vive uma realidade mundial de crise energética que exige do mundo justamente o uso de energias fósseis. O aumento do petróleo está aí nas manchetes dos jornais, uma crise de fornecimento de gás entre Rússia e União Europeia, um debate sobre fornecimento de carvão entre Austrália e China, uma redução por falta de energia mesmo na produtividade e na produção geral dos chineses, gerando uma crise de supply, de fornecimento de produtos de toda a natureza, inclusive insumos para o Brasil, fertilizantes e defensivos nesse momento, e que é uma coisa que assim, a gente tem que ver como é que a gente ajusta essa agenda correta, bem intencionada, inevitável e necessária, que é a agenda da sustentabilidade, debatida num fórum multilateral,
com a realidade do dia a dia atual do mundo, porque o que está pedindo a economia mundial hoje é mais energia e a gente sabe que essa energia não vai vir, no primeiro momento, das energias renováveis, ela vai ter que ser mais energia das fontes não renováveis. E o que está se acordando ali para o futuro é um pouco incongruente com o que a economia mundial está pedindo. Então, assim, eu coloco isso como um desafio de reflexão, muito mais do que, não é uma crítica, mas assim, é um desafio muito grande a gente estabelecer essas metas como se estabelecem, olhando o quadro real da economia mundial e quadro conjuntural, realmente, que é notável, como a gente não imaginava 6 meses atrás que aconteceria o que está acontecendo, né? Super importante esse ponto, ou seja, as discussões lá na COP, as condições da economia real e uma necessidade de equilibrar as duas demandas, o crescimento econômico, a sustentabilidade econômica, ambiental, social. Tudo isso está sendo debatido e o Christian trouxe um outro elemento nessa primeira avaliação da COP 26 e impactos no agronegócio, e ele disse que tem ainda a declaração de proteção de floresta. Esse é um tema muito importante para a gente, afinal de contas, há um grupo que tenta segregar de um lado a agricultura, de outro lado a floresta. É possível produzir e preservar e levar essa mensagem na COP? Há pouco a gente ouviu o Celso dizendo que ele está com uma visão positiva da participação do Brasil na COP. Você comunga dessa visão? E o que a gente precisa saber sobre essa declaração de proteção de floresta que pode impactar as rotinas aqui no Brasil? Christian? Eu acho que a declaração é importante e o Brasil já adotou a declaração. E o que prestigia o Brasil deve insistir muito nessa matéria, é a aplicação do Código Florestal. O Brasil tem uma lei, é uma lei que foi debatida intensamente no Congresso Nacional, foram 200 audiências públicas para conseguir uma legislação bastante abrangente. Eu diria que, se não for a mais exigente, é uma das mais exigentes leis ambientais do mundo e que estabelece, entre outras coisas, que, por exemplo, se você tem uma propriedade na Amazônia, você pode usar 20% daquela área para produzir. Se tiver floresta, você pode tirar. E isso tem que ser entendido pela comunidade internacional, né? A aplicação do Código Florestal é a defesa justamente desse instrumento que foi assinado lá. A posição brasileira é, olha, nós vamos aplicar a nossa lei. Né? Isso, às vezes, não é muito entendido por outras forças, outros interesses. Acho que sim, como todos os países fazem, o Brasil fará também. Ele aplicará de forma vigorosa o Código Florestal. Esse ponto que o Christian traz, eu gostaria de abordar com você, Celso, porque a gente ouve muito da ala mais crítica ao setor agropecuário que o agronegócio é bom de discurso. É bom de dizer que produz e que preserva, mas é frágil ao mostrar evidências e dados sobre a sustentabilidade do agro. Há críticas também à adoção do Código Florestal, que apontam poderia ser mais rápida e ágil do que ela está. Como você avalia esses pontos? Eu tenho insistido, Kellen, que o Brasil precisa cada vez mais e melhor mostrar para o mundo que nós temos uma agricultura baseada em ciência, né, que nós temos dados que suportam as nossas afirmações. Né? Então, na semana passada, num evento pré-COP, nós estivemos na Dinamarca participando de um seminário bilateral, né, onde ficou muito claro, né, que o mundo, né, eu estou pegando aqui um país, um dos 27 membros da União Europeia, que é a Dinamarca, né, para mostrar que nós levamos essas informações, nós falamos sobre Código Florestal, nós falamos sobre agricultura de baixo carbono, né, e o que a gente percebeu foi realmente um desconhecimento, né, dessa realidade. Acho que o Christian trouxe muito bem, o Código Florestal é uma legislação, uma das mais contemporâneas e modernas e restritivas do mundo para a expansão de área agrícola. Foi amplamente debatido, como o Christian colocou, em mais de 200 audiências públicas. É uma legislação de 2012. Como todos os dispositivos legais, precisa, obviamente, passar, né, por revisões. Mas o que nós vemos é que o Brasil realmente tem avançado, nós temos dados, nós temos sistema de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, quer dizer, todo o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que agora entrou na sua segunda década com ABC+,
né, traz ali uma série de contribuições para uma agricultura mais sustentável. Então, como você disse, produzir e preservar é possível. É importante a gente trazer esses debates para todo o público da Jovem Pan. E eu faço essa pergunta a você, Christian. Eu imagino que você já tenha ouvido várias vezes que o Brasil exporta soja fruto de desmatamento. Essa é uma discussão que vai, que volta. É um mito? Absolutamente, absolutamente. É um mito, é um erro. Acho que a gente precisa, todos nós brasileiros e principalmente os estrangeiros, estudar a geografia. A soja brasileira tem em torno de 1 a 2% da produção da soja está dentro do bioma amazônico, ou seja, é quase irrelevante. E mesmo assim existe um processo sistemático de controle dos exportadores, né, da soja exportada nessas áreas. Portanto, é um mito. A soja brasileira está no Cerrado, a soja brasileira está nos Campos do Sul. Então, isso tem que ser repetido sistematicamente. Tem muito erro geográfico, de conhecimento básico do Brasil, da agricultura brasileira, que tem que ser pedagogicamente colocado. Muito bem, Christian. Celso, imagino que você ouviu alguma coisa nessa direção aí na Escócia. Ainda é um debate frequente aquela ideia de que o Brasil é um desmatador ou que aquelas queimadas ou incêndios típicos de uma época seca no Brasil estariam ali devastando a reputação do país no exterior. Você sentiu isso nos diálogos que teve com as lideranças internacionais por aí? Ouviu esse mito de que a soja exportada do Brasil é fruto de desmatamento? Sim, totalmente, Kelly. Acho que o Christian colocou é bem a realidade do que nós escutamos aqui, né? E como eu disse, né, estive na Dinamarca, estou aqui agora em Glasgow, na Escócia, participando da COP26, ainda vou a Lisboa e depois a Dubai nessas próximas semanas. E há um desconhecimento muito grande sobre a dimensão, sobre os números, sobre o tamanho do Brasil. E eu fiz questão na minha fala, na minha apresentação, e tenho feito questão essa semana, durante os seminários aqui, os debates que participei, de trazer em perspectiva os números, o tamanho do Brasil, né, o tamanho da nossa área de preservação e de proteção, né, de matas e florestas nativas, né? Então, coloquei, por exemplo, né, que o que nós preservamos no Brasil, que são aí aproximadamente 2/3 do território brasileiro, né, correspondem a mais de 130 vezes o território da Dinamarca, né, mais de 11 vezes o território da Espanha, mais de 9 vezes o território da França e por aí vai, né? E realmente, um dos primeiros pontos que é abordado aqui é a questão do desmatamento, né? E eu acho que nós temos que encarar de frente que existe um problema de desmatamento ilegal, né, que é uma questão de criminosos, né? Eu acho que quem trata de criminosos é a polícia, então isso não é uma questão, vamos dizer assim, de agricultores, né? 99% dos nossos produtores respeitam a legislação, trabalham dentro da legislação, né? Mas essa sempre é uma questão, é um debate que vem à tona e nós temos que enfrentar esse debate. Não podemos jogar por debaixo do tapete, temos que enfrentar com dados, com ciência, com informação. Que ótimo. Então, nesta primeira rodada aqui da nossa discussão, ficou claro a percepção de que a primeira semana foi positiva, o Brasil se comunicou bem, levou dados, mostrou o que está sendo feito no sentido de produzir e preservar, assumiu compromissos para melhorar as dinâmicas de produção e se engajou num debate mundial, ainda tendo a oportunidade de revelar ao mundo quantos mitos estão introjetados nas memórias das pessoas ao redor do mundo, como esse de que a soja exportada pelo Brasil seria fruto de desmatamento da Amazônia, o que não é procedente, conforme os nossos especialistas acabaram de colocar aqui. Vamos avançar um pouco mais, porque tem mais informação para a gente analisar com profundidade. Vocês viram os nossos convidados falando sobre o compromisso de reduzir a emissão de metano? Pois é, o Brasil e mais 100 países reunidos na COP26 assinaram um acordo se comprometendo a reduzir em 30% as emissões de gás metano. Essa é uma meta conjunta e deve ser atingida até 2030, tendo em comparação os números das emissões agora de 2020.
Esse acordo reflete principalmente na pecuária. Tanto que, ao comentar o acordo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que a pecuária terá que se adaptar para construir o compromisso assumido. Ponto para abrir mais uma rodada do nosso painel, e eu vou direto para a Escócia saber de você, Celso, presidente da Embrapa. Como é feita esta associação entre pecuária e emissão de metano? A produção pecuária é a principal responsável pelas emissões de metano? Nós temos no Brasil a produção agropecuária, né, principalmente a pecuária de corte, enfim, de leite, produzem, são os maiores produtores de metano realmente. Eu vejo, Kellen, com desassombro, né, e com tranquilidade essa entrada do Brasil, enfim, a assinatura desse acordo, né, porque eu acho que, na verdade, o que nós vamos ver daqui a alguns anos é que a pecuária brasileira ela se tornou mais eficiente, nós vamos ter uma maior produção com menor emissão, né? E os caminhos, né? É interessante que a Embrapa, que ela vem se antecipando ao longo dos últimos anos, na verdade ao longo das últimas décadas, né? Em relação a vários problemas que existem na agropecuária brasileira. Então agora nessa questão do metano não é diferente, né? Então nós vamos atuar, né, nesse apoio à pecuária, baseando-se em 5 pilares, né? Eu gostaria aqui, Kellen, de rapidamente abordar, né, quais são esses 5 caminhos, né, que nós vamos atuar, né, para apoiar o Brasil, para apoiar os produtores brasileiros. Primeiro, nós vamos seguir no nosso programa de melhoramento genético, desenvolvendo pastagens, né, desenvolvendo forrageiras com melhor digestibilidade. Ou seja, na hora que você tem, né, um pasto com melhor digestibilidade, né, o animal ele digere mais facilmente aquele alimento e acaba produzindo menos metano. Então, essa é uma frente que nós vamos explorar. Segundo, né, nós vamos avançar, como temos avançado, no programa nosso de melhoramento genético, junto com o setor privado, né, de animal, melhoramento genético animal, né, para ter animais mais precoces, né? Então, nos últimos 10 anos, né, para quem está nos acompanhando aqui na Hora H do Agro, para vocês terem uma ideia, nós reduzimos aí o tempo de abate de 48 para 36 meses. Ou seja, se você tem um animal que fica menos tempo no pasto, né, na casa da produção de carne, obviamente, né, nós temos uma menor produção de metano. Terceiro, né, nós vamos avançar com a questão do uso de aditivos, né, para serem aí adicionados na ração animal para reduzir a produção de metano. Isso nós já temos aí alguns ensaios feitos com emprego de óleos essenciais, com emprego de tanino, né, existem empresas privadas colocando no mercado, enfim, aditivos. Então, essas são 3 ações, Kellen, que nós vamos empreender para reduzir a emissão. E existe, obviamente, ações, né, e aí eu entro aqui no 4º pilar, né, que são para compensar as emissões. E aí o grande destaque dessa compensação das emissões são os sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta, né, que o Brasil hoje já tem 17 milhões de hectares, né, nós temos 85% são em lavoura pecuária. Nós temos aí dados mostrando quanto de carbono que é sequestrado. Então, teremos emissão, né, mas podemos compensar. E o Brasil tem uma posição muito confortável nessa frente, porque vem fazendo isso de forma sistemática há muitos anos. E, por último, né, mais investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, o 5º pilar. Né? Esses outros 4 são possíveis porque nós investimos fortemente em pesquisa, desenvolvimento e inovação da pecuária sustentável. Então, Kellen, eu vejo que o Brasil acertou de participar desse acordo junto com mais de 100 países e que nós, mais uma vez, saímos na frente porque temos tecnologia,
temos conhecimento e temos uma pecuária sustentável. Que bacana, é interessantíssimo trazer essas tecnologias, esses avanços científicos e transformar essa informação em um conteúdo disponível para toda a população brasileira aqui na audiência da Jovem Pan. O Brasil produz carne e carbono neutro, tem uma tecnologia fantástica que integra a produção pecuária, a integração com a lavoura e com a floresta, tudo na mesma área, coexistindo e produzindo uma carne de qualidade e com neutralidade de carbono, que é uma demanda que vem do mercado. Esse bloco já está chegando ao final, a gente vai trazer a opinião do Christian e na sequência vamos para o intervalo, mas continuamos aqui com esse debate. Eu quero saber de você, Christian Lobauer, você concorda que a pecuária ela é responsável pela emissão de metano? E vou além. Se o Brasil é signatário, então, desse compromisso, ele assinou, ele aderiu, isso quer dizer que a gente pode sofrer alguma ameaça dos nossos compradores e dizerem, olha, a gente não vai comprar a carne de vocês porque vocês não estão em linha com aquele acordo que assinaram? Ou ainda vai ter que ter alguma promoção para diminuir o consumo de carne? Conta pra gente, Christian. Não, eu acho o seguinte, Kellen, é bom que o Brasil tenha aderido ao compromisso e o Brasil está entre os maiores rebanhos do mundo, né? Índia, Brasil, Austrália, Estados Unidos, são países que têm... O Brasil tem mais de 200 milhões de cabeças. Então, ok, é uma das causas de emissão de metano. Mas o que tem que ficar claro, e tem que ser muito estressado na ideia, é o seguinte, a maior causa da emissão de metano não é a pecuária mundial, é a indústria. Então, assim, essa é uma maneira um pouco, não vou dizer assim, malandra, mas assim, você coloca um tema que vira o centro da conversa, mas a maior parte da emissão de metano na atmosfera vem de outras fontes que não a pecuária. Isso não significa que a gente não tenha que cuidar da pecuária, que está aí o presidente da Embrapa dizendo tudo que já é feito e que continuará sendo feito, a gente não tem o que temer. Mas o que tem que ser dito é o seguinte, não é a pecuária o foco da conversa, é toda a produção industrial, tem um pouco a ver com o que a gente estava falando antes. É a produção industrial, como se lida com a produção de energia no mundo, é a mudança da matriz energética de países mais pujantes, ou como a China, como a Índia, que também tem emissões de metano muito grandes. Então, acho que tem que balancear um pouco isso. E é isso que você falou também, a questão comercial está sempre nas entrelinhas, né? Pode ser sim que um dia alguém venha dizer, não vou comprar sua carne porque você está emitindo metano, e a gente tem que saber reagir. Christian, eu preciso avançar nesse ponto com você. Se isso pode ser uma ameaça, a gente vai ter que se preparar desde já. O que vai mudar nas maneiras de produzir? O pecuarista que está nos assistindo, ele vai dizer, opa, preciso mudar alguma coisa aqui. O que tem que fazer para ser proativo e não depois sofrer algum tipo de boicote? Eu acho que as medidas oficiais ou gerais foram descritas pelo Celso como o caminho, a questão da tecnologia, o desenvolvimento da genética, etc. Então, o produtor acompanhar isso é fundamental. Na verdade, boa parte da pecuária brasileira, a mais sofisticada, já faz isso. Sim. O que eu acho é que esses critérios de sustentabilidade gerais que vão para acordos internacionais têm essa vertente embutida de comércio. Então, por exemplo, o acordo União Europeia-Mercosul, que a gente sabe que foi, só precisa ser ratificado por vários parlamentos, por vários legislativos europeus e sul-americanos, travou por isso, porque tem lá uma cláusula de sustentabilidade que pode ser acionada quando, por exemplo, um país europeu, nesse caso a França, por exemplo, acha que não vai poder assinar mais o acordo ou ratificar porque está tendo a expansão da agricultura do bioamazônico. Esse tipo de coisa é que a gente teme. Se aplica ao exemplo que você está colocando. Se começarem a usar esse tipo de coisa para evitar a compra de produtos da agricultura brasileira e a exportação brasileira, aí é que a gente tem que evitar. Mas esse negócio não é novo. Essa conversa não chegou agora, ela faz parte um pouco do jogo e a gente tem que fazer ser profissional e cuidar dos nossos interesses como país. Muito bem, Christian, quero saber de você, Celso Moretti, você que está aí na Escócia, acompanhando essa discussão de perto, vendo a repercussão na imprensa ao redor do mundo. Você concorda com o Christian, discorda, acha que o pecuarista tem que se preocupar com possíveis embargos comerciais que possam usar uma ameaça ligada aí ao compromisso que o Brasil assumiu de diminuir a emissão de metano?
Eu acho que o Christian trouxe um ponto muito importante, Kellen, ele tem toda a razão, né, quando ele fala sobre a questão de quem, na verdade, é o grande emissor de metano. Né? Nós sabemos, né, da indústria, da questão da produção de energia, né, de gás natural, né? Se você vê a quantidade, hoje você tem microcâmeras que conseguem acompanhar, né, os sistemas de distribuição de gás natural em vários lugares do país. A gente sabe nos Estados Unidos como que isso ocorre. Então, realmente, isso precisa ser atacado e, como o Christian bem colocou, faz parte do jogo. Né? Também o Brasil ocupa somente 7,6% do seu território para a produção agrícola, né? E outros 20% para a produção pecuária. Né? Então, assim, nós temos um potencial enorme de crescer. Né? E, obviamente, que os nossos concorrentes, né? E aí, indo direto à sua pergunta, né? Nós temos que está muito bem municiados de informações, né, de conhecimento, enfim, de bases, né, sólidas e robustas de dados, né, para quando chegar o momento de se debater, né, de se colocar barreiras não tarifárias ao produto brasileiro, né, nós temos um cabedal aí de informações para, né, rebater questões que não sejam justas para com o produto brasileiro no mercado internacional. Muito bem, você traz para a gente essa perspectiva direto do palco dessas discussões, Celso, e muitos dos agricultores, pecuaristas com os quais eu converso todos os dias, me perguntam, bom, Kellen, e aí? As discussões estão avançando, mudam-se os focos, aderem-se a mais compromissos, mas e o pagamento por serviços ambientais avança ou não avança? Qual a sua expectativa no pós-COP26, hein, Celso? Essa discussão está aí nos painéis? Você tem uma boa expectativa? Eu sempre digo que eu sou um otimista realista, né? Então, eu vejo que o produtor brasileiro hoje, acho que o Christian bem colocou, né, com o advento do Código Florestal, né, quem tem uma propriedade no bioma amazônico só pode utilizar 20%. Né? Então, ele está ali preservando 80% da sua propriedade, né, pelo benefício do meio ambiente, pelo um benefício coletivo, né, do meio ambiente do Brasil e, eventualmente, global. Né, e não recebe um centavo, né, por isso. Né, e quando nós colocamos isso aqui na Europa, né, e eu tenho sido muito incisivo em dizer, né, que o produtor brasileiro, né, ele produz de forma competitiva, sustentável e ainda, né, presta serviços ambientais. Então, nada mais justo, né, de que isso seja trazido à luz. Nós temos aí uma política nacional de pagamentos por serviços ambientais, uma lei que foi sancionada agora em 2021 pelo presidente da República, né? E, obviamente, nós precisamos avançar, né, para que isso seja implementado. Né? Existem vários mecanismos na lei, né, de como pode ser pago esse serviço, se é, né, em moeda, né, se é, enfim, em outros benefícios para quem fizer. Mas eu entendo que nós precisamos trazer, inclusive trazer os atores globais, né? Trazer os atores internacionais, né? Porque há uma cobrança muito grande, né? Pela que o Brasil proteja, né, enfim, suas florestas, proteja suas nascentes, né, suas áreas de preservação permanente, né? Mas obviamente que isso tem um custo. Né? Então, acho que nós precisamos dividir essa conta, ela não pode ficar só em cima, né, do produtor brasileiro, né, que, como o Christian bem colocou também, né, com o aumento do preço dos fertilizantes, né, que foi aí uma disparada, né, a tonelada de potássio já passou aí de $1.000, a situação realmente está muito difícil. Esse é um tópico bastante relevante para a gente, né? Como fazer para receber por aquele serviço ambiental que é prestado? Vejam o que o Celso acabou de dizer, eu não sei se a nossa audiência prestou atenção nesse ponto. Aqui no Brasil, a lei se você tem uma propriedade no bioma da Amazônia, você tem que manter
80% dela preservada. Você pode produzir em apenas 20% ou em 20%. Isso é regra e é usado aqui no nosso país, é um exemplo para o mundo todo. A gente precisa conhecer o que acontece aqui para disseminar a informação que é segura, que é de fonte confiável, como o presidente da Embrapa. Agora, eu ouvi o Celso dizendo sobre os atores globais na discussão do pagamento por serviços ambientais. Minha pergunta para você, Christian, de onde virá o dinheiro? Quem vai pagar essa conta, hein? Pós-COP26, isso vai ter avançado? Então, esses encontros multilaterais, eles são sempre muito grandiosos e importantes, presença de autoridades máximas de muitos países, etc. Mas eles são sempre muito lentos e as decisões, como são tomadas em torno de documentos de consenso, são documentos muito, assim, etéreos, né? Provavelmente vai haver algum tipo de avanço, de intenção, mas permanece ainda a dúvida. Eu acho que são duas dúvidas principais. A primeira acho que já existe no mercado privado um interesse em se comprar créditos. Eu consigo ver uma empresa de petróleo que tem que comprar créditos para cumprir um regulamento, então ela pega uma parte dos lucros e compra papéis de quem garantiu, certificou que tem créditos de carbono. Isso eu consigo ver já, embora ainda não está uma coisa muito dinâmica para a gente poder ver o mercado acontecendo, mas é o que dá para entender, pelo menos. Agora eu não consigo muito ver, como se fala em alguns trilhões aí, para pagar, por exemplo, o serviço ambiental desse tipo. Porque assim, dos cofres nacionais não vai sair. Como é que esse recurso entra no modelo capitalista? Como é que esse negócio se transforma em negócio? Esse é um baita ponto, Christian. Eu aproveito a sua pausa para emendar uma pergunta. Recentemente a gente viu o governo lançar a CPR Verde, né? A gente viu também um avanço no Floresta Mais. E é justamente esse o propósito, unir a fome do mercado de investir em finanças verdes com o ativo florestal que a produção agropecuária tem. Isso na teoria. Na prática, você está vendo algum avanço? A direção está correta, mas ainda precisa um ajuste estratégico? Qual é a sua avaliação? Eu ouço muito de amigos que eu respeito, que são economistas, muito mais inteligentes do que eu, que dizem assim, isso aí é a nova onda do capitalismo, é um novo motor que vai fazer girar a economia mundial. Legal, acho que me soa muito bem. Mas quando eu vejo que você tem que reverter uma série de custos, porque tudo que nós estamos falando aqui é custo ainda. Para a indústria, para a produção, para o agricultor, é só custo. A gente não conseguiu ver ainda quando é que vira lucro, quer dizer, quando é que vira pelo menos o recurso que entra. Então, assim, tem todo um processo ainda de formalização de certificações, um monte de instituições estão certificando, mas ainda não tem quem audite de forma universal. Eu acho que vai ter que acontecer. Entendo que não dá para todo mundo sair certificando aí e aí cada um fazer como quiser. Então, tem muitas coisas que não estão claras. Agora, é um movimento tão intenso em todas as agendas internacionais que não dá para dizer que não vai acontecer. Agora, fica a questão de onde virá o recurso, ainda fico em dúvida. Muito bem, eu quero saber de você, Celso. Você concorda que toda essa discussão, ela hoje é muito mais custo do que lucro? Ou há pesquisas na Embrapa que já mostram o ganho de eficiência e até rendimentos que essas boas práticas podem gerar? O Christian também falou sobre a regulamentação do mercado de carbono. Esse é um tema que apareceu aí na agenda da COP26. A gente vai ter uma regulamentação internacional para acabar com aquele greenwashing, que é uma expressão bastante usada hoje em dia também, que é banhar tudo de verde e tudo começa a ser sustentável, carbono neutro, mas quando vai verificar na prática, o caminho não é bem esse? Bem, eu acho que esses dois temas, serviços ambientais e créditos de carbono, que estão aqui na pauta, né, que tem sido falado e tem sido discutido, ainda nós temos um longo caminho a percorrer. Que o Christian colocou bem, né, isso é um pouco etéreo gasoso, né, e aí nós vemos, né, se o Brasil tem mais de 550 milhões de florestas e matas nativas protegidas, né, e quase 30%, segundo dados da Embrapa, estão dentro das propriedades, né? Quanto que vale esse serviço ambiental? E aí não é só quanto vale, né? Da onde virá, né, o recurso para financiar isso, né? Então, acho que essa é uma pergunta
precisamos, né, mais uma vez, avançar nessa discussão, né, e creio que também é a situação dos créditos de carbono, né, que é um mercado que se estima que seja de mais de 240 bilhões de euros. O Brasil tem o programa RenovaBio, né, que é um programa de produção de estímulo à produção de combustíveis renováveis. Né, para quem está nos ouvindo aqui na Hora H do Agro, né, para que possa entender, né, esse crédito de carbono é que a cada tonelada não emitida de carbono por um produtor, por uma cadeia produtiva, gera-se um crédito. Né? Então, esse crédito, na verdade, é que é posteriormente comercializado. Mas eu vejo ainda, né, que, fazendo uma analogia, né, como que você estivesse ali perto de uma festa, do lado de fora da festa, vendo a festa acontecendo ali, a música tocando, as pessoas se divertindo e a gente ainda não estivesse participando. Então, eu acho que tem muito ainda para avançarmos. O Brasil pode realmente, os nossos produtores podem se beneficiar. Né? Eu entendo, e há uma discussão já sendo travada no Brasil, né, que o produtor, né, que tem, enfim, toda a questão da produção sustentável, né, da utilização de práticas, né, ele deve ser beneficiado, ele deve ser um dos detentores desse crédito. E, obviamente, você tem ali todos os outros atores envolvidos, mas isso precisa ser bem definido e bem discutido. Se diz que a festa começou, o Brasil está do lado de fora, mas tem gente já se divertindo e rindo. Isso quer dizer que tem alguns países que já estão bem avançados nesta questão e eles já estão colhendo os frutos ou até os lucros, para usar a palavra que o Christian há pouco mencionou? Kellen, recentemente eu participei de uma reunião com 2 empresas britânicas, né, onde ficou muito claro, né, que aqui, por exemplo, né, no Reino Unido, essa é uma questão que está avançada, né, que existem empresas que certificam sistemas de produção, e eu não estou falando só agropecuário, mas existem outros sistemas de produção onde se calcula, né, qual que é o crédito de carbono ou o débito de carbono. Né? Então, eu lembro que um dos exemplos que nos foi apresentado, né, de uma região financeira, de uma zona financeira em Londres, né, que essa empresa avaliou, né, e viu que as atividades ali, elas deviam, quer dizer, elas emitiam mais carbono do que sequestravam. E aí eles têm uma parceria com uma outra empresa que comercializa esses créditos, e eles venderam créditos de carbono, né, para esse centro financeiro de Londres, para que eles pudessem dizer, então, que são carbono neutro. Então, veja, né, que isso é algo que já está acontecendo no mundo. Né? Nós sabemos que existem setores do Brasil, eu disse mais uma vez aqui, né, o RenovaBio, né, existem alguns milhões de reais já envolvidos aí com créditos de carbono gerados, com CBIOS gerados no RenovaBio, mas pelo tamanho e pela força que tem o agro e pela essa agricultura de baixo carbono que nós temos, eu acho que estamos muito aquém do que ainda possamos fazer e conseguir. Muito bem, Celso. Esse é um ponto super relevante que você traz. Estamos muito aquém. Você falou sobre as empresas que já certificam e desses cases ao redor do mundo. Quero saber de você, Christian, porque você mencionou essa questão das empresas certificando carbono neutro. E eu há pouco também falei sobre essa expressão em inglês chamada greenwashing, né, que é um banho verde, em que muitas empresas começam a certificar ao selo de carbono neutro, de captura de carbono, mas as métricas e as formas de fazer não são uniformes, o que pode gerar uma distorção importante. Conta para o nosso público de casa em que momento nós estamos em relação a esse assunto e como isso pode afetar as rotinas da agropecuária mesmo. Eu acho que nós ainda estamos muito no início e tem muito oportunismo já evidente aí no dia a dia das pessoas. A gente já está assistindo esse greenwash aí em empresas no nosso dia a dia aqui no nosso ambiente de consumo. Não quero fazer nenhuma acusação indevida, mas assim, está ficando muito fácil você receber uma mensagem de e-mail ou de uma companhia aérea ou de um entregador de
de alimento, dizendo nós já somos carbono neutro. Você essa viagem que eu fiz aqui já está neutralizada. Ok. Agora, as pessoas acho que não sabem, tem segurança que não sabem exatamente o que nós estamos falando. Quem certificou, o que você está falando, quem que auditou, é igual ao outro que falou também. Isso com certeza não foi feito ainda, Kelly. Assim, e precisa ser feito, porque corre o risco de tirar a credibilidade do negócio. Até ter, inclusive, fraude. E se tiver fraude, afeta muito a credibilidade do jogo, porque é um jogo de papéis e de índices e de certificações. Você não pega, você não vê como um tijolo, como uma saca de soja. É um jogo de papéis de mercado, ok, ótimo, mas que tenha, então, que seja muito bem regulado. Eu sou um liberal, não gostaria de ficar regulando as coisas, mas se você não tiver uma clareza e uma transparência do que nós estamos falando, pode ser que esse negócio perca o controle e perca a credibilidade, o que seria muito ruim. Muito importante. A gente está aqui falando para o público da Jovem Pan, trazendo no Hora H do Agro as principais questões discutidas na COP26 que podem afetar na prática a vida e as rotinas do agro brasileiro. E uma consequência direta disso é para a gente, consumidor aqui no Brasil. E para a gente fechar essa discussão super profunda, de alto nível que tivemos aqui com os nossos especialistas, é hora de saber como será o mundo pós-COP26 para o agro brasileiro. O que muda depois que acabar esse grande evento? Como o agropecuarista do Brasil vai se sentir mais bem informado com análise profunda dos temas que vão impactar, talvez, numa regulação, numa forma de adotar uma tecnologia ou até nas maneiras de vender o próprio produto? Celso, a pergunta é para você. Como será o mundo pós-COP26? Que muda na vida prática do agronegócio aqui no Brasil? Kelly, eu entendo que o agro brasileiro, e eu tenho frisado isso aqui em vários momentos, em várias conversas, em vários debates, tanto no evento pré-COP na Dinamarca, quanto aqui mesmo em Glasgow, né? Que o agro brasileiro ele já vem numa jornada, né, de descarbonização, de sustentabilidade, né? Eu digo que hoje, né, a sustentabilidade ela é uma premissa, né? Não é algo que você vai, eu talvez eu faça, talvez não. A sustentabilidade para a produção de alimentos, fibras e bioenergia é uma premissa. Mais uma vez, eu reitero essa minha percepção que nós estivemos aqui nessa primeira semana, né, apresentando esse Brasil, né, que produz, né, que preserva, né, que tem há mais de 30 anos, vem estudando sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta, né, que tem sistema de plantio direto adotado em quase 50 milhões de hectares, né, que permite que você tenha o solo, né, como um grande sumidouro de carbono, né, e a gente lançou aqui, recentemente, divulgou aqui na COP, né, os mapas de carbono orgânico nos solos brasileiros. Então, assim, eu vejo, Kellen, Christian e todos aqueles que nos acompanham aqui na Hora H do Agro, que o produtor brasileiro vai continuar produzindo com sustentabilidade, né, que o mundo, e eu entendo que nós temos que comunicar e depois comunicar de novo, porque é só dessa forma que eles vão entender, né, essa dinâmica, né, que existe, essa capacidade de produção, né, e eu vejo que nós saímos melhores aqui da COP26. Como o Christian disse, essa semana, a primeira semana é uma discussão mais de acordos voluntários, agora na segunda semana ainda realmente a negociação, mas eu vejo que estamos indo muito bem, né, e espero que sigamos dessa forma na próxima semana e no futuro. A gente tem aqui a satisfação sempre e o interesse de antecipar para a nossa audiência o que vem por aí. Você já disse que a próxima semana, que está começando agora, vai ser de negociação. Você tem um palpite do que vai marcar a próxima semana na COP26? Essa questão das emissões, né? A questão, eu participei de um debate muito interessante aqui sobre a emissão, a sequestro de nitrogênio. Então, eu entendo que vamos seguir falando sobre, né, a capacidade de cada sistema, né? E obviamente que a agricultura é um deles, mas energia,
né, tem um papel muito importante na questão das emissões e toda a produção de energia sustentável que pode ser feita. Então, eu entendo que essas questões vão seguir sendo abordadas e debatidas e trabalhadas, e mais uma vez, né, eu acho que a agricultura brasileira, movida à ciência e baseada em ciência, vai se sair bem. Muito bem, Celso. Quero saber de você, Christian, que está aqui do meu ladinho. O que vai acontecer no mundo pós-COP26, se é que dá para a gente falar disso na vida prática do agro brasileiro? Eu acho que no dia seguinte do término da COP não vai acontecer nada. Mas uma coisa é certa, esses encontros são encontros muito marcantes e o agricultor, o produtor rural, tem que associar uma coisa com a outra. Assim, a palavra mágica é tecnologia. Ele vai ter que ir atrás da tecnologia, porque tecnologia é sinônimo de sustentabilidade. Se ele faz todas essas práticas que o presidente Celso acabou de citar, integração lavoura-pecuária-floresta, captação de nitrogênio, plantio direto, e essas, reutilização de resíduos animais, quer dizer, todas essas práticas que alguns já fazem há muito tempo, outros não faziam, terão que ser feitas. Aí mais, é um pouco o que tem a ver com a indústria que a gente dirige aqui, que a gente representa. A questão do uso de sementes mais qualificadas, de uso de defensivos e biodefensivos, e de insumos cada vez mais eficientes, de forma utilizada de forma cada vez mais profissional, né? Desde o ajuste do bico, do produto certo para a cultura certa, no lugar certo. Toda essa sofisticação que é tecnologia, garantem a sustentabilidade. Então, acho que essa é uma mensagem permanente para o produtor. O produtor olha esses encontros mundiais e fala, nossa, que coisa grande, o que tem isso a ver com a minha vida? Perfeito. Com a minha vida tem o seguinte, tudo isso que esses caras estão discutindo lá, tem a ver com tecnologia na sua atividade diária. E isso acho que é a saída para ele se adaptar ao mundo novo. Muito bem, e aposta para a próxima semana da COP, o que vai marcar o palco lá das discussões? Eu estou curioso para ver se sai alguma coisa desse mecanismo de financiamento, de pagamento de créditos dos estados. A gente já viu uma iniciativa aí financeira, né, de várias instituições financeiras de trilhões, mas são trilhões que estão aí, que pertencem ao privado, né? São recursos disponíveis. Outra coisa é recursos para pagar o serviço ambiental. Eu esperaria que saísse alguma coisa nessa linha. Seria muito bom, porque o Brasil é protagonista. Que bacana. Quero me dirigir, então, ao Christian, ao Celso e a toda a nossa audiência. Celso, muito obrigada pela participação direto da Escócia. Desejo que a sua próxima semana seja muito produtiva e que você possa levar a mensagem de quão moderna é a agricultura e a agropecuária do Brasil muito mais longe. Eu sei que você tem agenda em outros países e a gente quer aqui ampliar essa comunicação. Muito obrigada. Volte sempre ao Hora H do Agro. Obrigado, Kellen. Foi uma grande satisfação participar aqui da Hora H do Agro, junto com o Christian Lobauer. E, enfim, um grande abraço, parabéns aí para a Jovem Pan pela iniciativa e até a próxima. Me chame mais vezes que eu volto. Muito obrigada, a gente vai te chamar sempre, um prazer ouvi-lo. A mesma coisa a você, Christian, eu vou aqui me despedir de você nessa tela para todos acompanharem você de casa. Te agradeço pela análise, pela presença e fica também aqui o convite para que você volte mais vezes, porque as suas análises são super bem-vindas para a gente levar mais profundidade analítica e crítica para a audiência da Jovem Pan e para todos os brasileiros. Obrigado, Kellen. Obrigado, um prazer estar com vocês. Parabéns à Jovem Pan, parabéns a você e ao programa Hora H do Agro. Sempre que convidado estarei aqui e cumprimento mais uma vez o Celso, meu amigo, nosso presidente aí da grande Embrapa. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E a você aí de casa, quero dizer que foi uma satisfação estrear o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan. A partir de agora a gente tem mais um canal de comunicação para levar informação com credibilidade para toda a população brasileira. O agronegócio mais bem representado com um bate-papos de alto nível. A gente se encontra no painel Hora H do Agro na próxima semana. Fiquem bem, até a próxima. Hora H
do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida.